Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui fazendo o nosso culto pela internet. Eu espero que a essa altura, estou gravando com uma certa antecedência, o mundo já esteja mais calmo, mais tranquilo. Estamos orando por isso, na verdade. Mas até chegar esse sermão ao seu lar, eu espero que vocês tenham recebido as bênçãos dos céus e a proteção divina, e que Deus possa ter abençoado você e a sua família e ter dado um basta nesse problema do coronavírus. Dito isso, vamos começar o nosso culto. Feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos fazer uma prece ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós clamamos as tuas bênçãos, o teu amor e a tua graça agora ao abrirmos a sua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, não porque merecemos, mas porque precisamos. E precisamos compreensão e a sua ajuda para falar aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que nós queremos. Nós oramos, ao abrirmos a sua palavra, que o teu Santo Espírito esteja presente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, continuando o nosso tema, agora nós já chegamos na aliança do Novo Testamento. E isso é fantástico, porque a palavra latina, testamento, uma das possíveis traduções para essa palavra, não sei se você sabia, é aliança. Então nós podemos traduzir a nova aliança. Alguns chegam a considerar essa questão de Antigo e Novo Testamento como algo separado, dividido, não é mesmo? Deus é um no Antigo Testamento, Jesus é outro no Novo Testamento. É como se fosse algo desconexo, né? Internet discada e internet 5G, 4G. Internet via fio e agora internet via óptica, né? Isso não tem razão nenhuma de ser. Deus não muda. O Palmer Robertson diz assim, ele ressalta a fidelidade de Deus a escrever: a intenção de Deus de redimir um povo para si não haveria de ser frustrada. John Murray também escreve: o próprio Messias é a aliança, pois as bênçãos, as provisões da aliança de Deus para com seu povo estão de tal modo ligadas ao Messias que ele é a própria encarnação dessas bênçãos e da presença do Senhor com seu povo, garantidas pela aliança. Quando Jesus vem, ele não vem trazer algo desconexo, como eu estava dizendo, entre o Novo e o Antigo Testamento. Mas ele vem trazer uma novidade radical relacionada aos seus ensinos. Jesus ele vem quebrar paradigmas. E dentre esses paradigmas, você tem que entender que tem muitos paralelos entre Jesus e Moisés. Exemplo. Jesus ele começa o seu ministério pobre, sempre foi pobre, mas ele é pobre, começa o seu ministério basicamente com poucos discípulos. Moisés começa o seu ministério pobre, muito embora tivesse sido rico, no deserto, ele é chamado por Deus. Moisés tem um encontro com Deus no monte. Cristo começa efetivamente a pregar o seu evangelho no monte. Você já parou para pensar nisso? Cristo é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Moisés fica no deserto basicamente 80 anos da sua vida. Cristo recebe de uma das tentações do diabo a tentação de: eu te darei todo mundo para você dominar. Moisés recebe muitas tentações, dentre elas, ser ele aquele que poderia ser o único governador do seu povo. Quando Deus o põe à prova e diz para ele: Moisés, eu posso matar todos eles e farei de ti uma grande nação. E Moisés, sendo um tipo do antítipo, do tipo que é Cristo, Moisés intercede pelo povo e diz: não, Senhor, não faça isso. O que as outras nações vão pensar de ti, Senhor? Moisés, ele é um antítipo do tipo que é Jesus em muitas coisas. Moisés faz cair maná do céu, Cristo multiplica os pães e os peixes por 2 vezes. E o povo de Israel esperava o Messias que fosse fazer isso. Quando Cristo vem, ele inaugura a Torá messiânica, ou seja, a lei interpretada por Cristo. Cristo ele não cancela, ele não revoga, mas ele traz paralelos. Cristo ele traz, por exemplo, que o rei Messias da casa de Davi veio na pessoa de Jesus, e que o reino de Deus chegou. Mateus 1, 21, 23, 2, 1 a 6, 4, 17 e 23. Jesus expressou a novidade radical do seu evangelho quando ele declarou que ele é o noivo de Israel. Olha o que diz Mateus 9,15, que fantástico, e 9,17. Vamos ler a palavra de Deus.
Mateus 9, 15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que Jesus está dizendo aqui é: eu não vim rasgar ou quebrar a lei ou nada daquilo que está em consonância com isso. Pelo contrário, eu vim cumprir, eu só vim trazer uma nova interpretação, eu vim trazer vinho novo, suco de uva novo para odres novos, não para ser rasgados ou jogado fora, não é para desperdiçar, não é para perder aquilo que se construiu. Pelo contrário, mas eu vim ensinar vocês algumas coisas, porque Jesus diz assim, ó: eu vos digo, porém os fariseus vos ensinam de outra maneira. Ele vem quebrar paradigmas e preconceitos. Exemplo, Mateus 5, do verso 17 ao verso 20, olha o que diz aqui. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus, ele não veio quebrar a lei ou os profetas ou revogar aquilo que estava no Antigo Testamento, como se ele viesse inaugurar algo novo. Ele veio inaugurar a era messiânica, mas essa era nunca deixou de ser a mesma era que Deus havia planejado ao seu povo desde os tempos eternos. O povo de Israel deveria representá-lo corretamente, mas infelizmente eles falharam nessa missão. E em consequência disso, eles elaboraram leis através de leis, ou subleis, concernentes à própria lei de Deus, para tentar demonstrar como guardar essa lei. Só um exemplo para vocês. Eles elaboraram 39 vezes 39 submandamentos sobre os mandamentos de Deus. Para eles, as tradições eram mais importantes do que a própria lei de Deus. E a lei de Deus, então, perde a sua essência primária, porque a essência da lei de Deus está vinculada ao amor. Certa vez, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim para ele: Jesus, como que o senhor interpreta a lei? Como que o senhor vê os 10 mandamentos? Então Jesus olha para eles e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele pega 2 versículos do Antigo Testamento. Acompanhe comigo. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás, verso 9, nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus não queria um povo para guardar a sua lei ou seus estatutos como robôs ou como pessoas induzidas a isso. Deus queria um relacionamento íntimo. Isaías 1,18 chega a Deus a fazer um apelo ao povo, um apelo dos mais lindos da Bíblia. Ele diz: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata ou como o carmesim, eu os transformarei como a mais pura neve ou como a mais branca lã. Ou seja, eles podem ser pecados terríveis, podem ser pecados absurdos, não tem problema. Vocês quebraram a aliança, mas voltem para mim que eu os perdoarei. Miqueias 7, 18 a 20, quando ele fala que jogará os nossos pecados nas profundezas do mar. Vejam que coisa linda. Deus, ele queria um relacionamento com o seu povo, um relacionamento íntimo, mas o seu povo falhou nisso. E Cristo vem demonstrar isso para eles.
Eu não vim revogar o que foi escrito, mas eu vim demonstrar para vocês aquilo que vocês perderam, a essência da lei. E a essência da lei é amor e misericórdia. Essa é a essência da lei. Ou seja, você não pode esquecer o que eu estou dizendo. Você deve escrever, você deve anotar, você deve guardar no coração. Infelizmente, as pessoas hoje não têm mais zelo pela palavra de Deus. Parece que o cristianismo vive uma crise de identidade. Notem que, não estou criticando nenhuma igreja, ok? Nenhum pastor de nenhuma igreja, mas notem que muitas igrejas clamam e dizem que tem milagres e milagres através de alguns homens que se dizem precursores do Evangelho. Mas notem, no meio dessa crise, todas as igrejas tiveram que fechar, por uma questão de precaução. E lembre-se que Jesus disse, não peço que os tires do mundo, peço que os livres do mal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo não promete uma vida perfeita e sem problemas, mas Cristo promete que no meio dos problemas e de uma vida imperfeita, Ele estará junto conosco se nós o buscarmos. O outro texto que Jesus cita naquela passagem está em Levítico 19, 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Levítico 19, 18. E isso é tremendo, porque Jesus está usando dois textos do Antigo Testamento para dizer ao povo, olha, a base da lei que vocês seguem de maneira equivocada está no Antigo Testamento. E vocês passaram por alto nesses versos. Vocês não prestaram atenção, vocês perderam o foco. Vocês estão dando como diz o arqueiro, né? Vocês estão mirando em um ponto, mas a flecha está indo para outra direção. 19, 18, Levítico diz assim. Não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então Jesus vem em Mateus capítulo 5 e ele dá uma nova interpretação à lei. Ele diz assim, olha, estava escrito, os antigos escreveram, não adulterarás. Mas vocês, pela dureza do vosso coração, lá em Mateus 19, Cristo disse assim, ó, Moisés autorizou que fosse dada carta de divórcio, porém não foi assim desde o princípio. Não era esse o plano de Deus. Cristo então vem dar uma nova interpretação. Vocês acham que podem adulterar? Não, não podem. Se você olhou para uma mulher com outros olhos, você já adulterou. Onde? No coração. Ele não vem revogar a lei. Ele vem acrescentar. Ele vem dar a interpretação messiânica. Eu estou aqui para mudar de novo o foco. Vocês estavam indo para o caminho torto e equivocado. Vamos endireitar o caminho. O caminho da lei de Deus. A base é o amor. A base é o coração. A base é relacionamento. Vocês estão entendendo errado. Eu não vim quebrar e subjugar. Eu vim demonstrar a compreensão correta. Depois ele diz, vocês dizem não matarás, mas eu digo para vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão, já pecou no coração, já matou. Vejam que interpretação linda. Cristo então vem alargar o conhecimento e a compreensão da lei de Deus e dos seus mandamentos, ou seja, a aliança. A aliança. Quando você volta em Mateus capítulo 5, vamos retornar lá porque eu não li os últimos versos. Mateus capítulo 5, versos 17 ao 20, diz assim. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Alguns aqui podem até interpretar, dizer que aqui para Deus não vai fazer diferença lá no céu, claro que não, mas há um princípio aqui de, digamos assim, de recompensa. Aqueles que foram mais fiéis talvez tenham
Não sei como é que Deus vai fazer isso no céu, a Bíblia não diz também, mas talvez ter uma posição de destaque. O certo é que tem um povo que a Bíblia diz que terá uma posição de destaque, está no Apocalipse, que são os 144 mil, aqueles que vieram da grande tribulação. Esses estarão assentados perto do trono do Cordeiro e servirão de dia e de noite, estarão lá dentro da cidade, servindo a Deus em seu próprio trono. Uau! Jesus vem inaugurar o que nós chamamos de a interpretação messiânica da sua lei. Ele vem colocar o tema central, e o tema central é o amor. Somente por meio do amor divino é que a lei e os profetas podem alcançar o alvo supremo. Esta era a interpretação de Jesus a respeito da Torá, e a sua perspectiva torna-se hermenêutica e compreensão de toda a lei e de todos os profetas. Donald Wagner diz assim: essa é a maneira de dizer que os mandamentos da lei e os ensinos dos profetas não podem ser cumpridos à parte do duplo mandamento do amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo e ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Esse conceito é apresentado em ordem inversa em Mateus 7,12. E ali menciona a regra áurea. Ou seja, cumpre a lei e os profetas, porque esta é a lei e os profetas. Em Romanos 13:10, você vai encontrar que o fim da lei e dos mandamentos é o amor. Em Romanos 3:31 também vai dizer que de tudo aquilo que acontece, e eu vou ler para vocês daqui a pouco esse texto, você não pode se esquecer de guardar a lei de Deus. Muito bem, quando você vai mais para frente no Evangelho, em Mateus 5, 44 e 45, para frente no próprio capítulo, melhor dizendo, você vai encontrar assim, 5, 43 ao 45. Jesus reinterpreta e diz: olha, ouvistes o que foi dito. Ou seja, os fariseus interpretaram mal a minha lei, mas eu vou dizer para vocês qual é a interpretação correta. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E acreditem, os fariseus pensavam assim, a ponto de que os judeus até hoje, não estou criticando de forma alguma o povo judeu, mas a interpretação deles, eles esperam até hoje um Messias que vem para elevar a nação de Israel como nação, para governar o mundo. Vejam, é a mesma nação que interpretava assim quando Jesus estava aqui na terra. E ele diz, verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele alarga a compreensão da lei, ele alarga o entendimento de não matarás, ou não tenha raiva de ninguém. Ele alarga a compreensão da palavra de Deus, e o verso 45 diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. No final da oração do Pai Nosso, tem um dos versos, talvez 2 versos que eu acho dos mais lindos da Bíblia. E eu não sei se eu já contei em algum sermão, se vocês já me ouviram falar isso, mas eu tive muita dificuldade de perdoar uma pessoa uma vez. Eu não era pastor, eu era ancião da igreja, mas essa pessoa havia cometido algumas coisas ruins dentro da minha casa, pegado algum dinheiro, feito algumas coisas, nós descobrimos. Ele era como irmão para mim, e é até hoje, como irmão para mim, um grande amigo. Mas tive dificuldade porque essa pessoa me convidou para ser padrinho dela de casamento, e eu então, sabendo que tinha acontecido algumas coisas ruins, eu pensei, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu encontrei esse texto. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se há um momento e um dia na história humana em que deveríamos perdoar mais as pessoas, reatar laços, abraçar, beijar e dizer que amamos, é agora. Vejam o que o mundo está passando, sofrendo. Por que esperar? Por que não perdoar? Por que não esquecer aqueles que te ofenderam e te magoaram? Jesus ele vem estabelecer a conexão com o Pai, com a sua lei. O princípio da lei foi perdido. Qual era esse princípio? Estou repetindo isso várias e várias vezes propositalmente, porque o princípio da lei de Deus é o amor.
E me permita agora, não sei se todos que estão me vendo são adventistas. Não estou falando só do sétimo dia, porque tem várias ramificações da igreja adventista. Se alguém agora que está passando por esses problemas de doença e coronavírus, pedisse para você no sábado ir fazer compras no supermercado para uma pessoa de idade que está precisando, você iria? O que você faria? Pois eu digo para você, como pastor da igreja, que eu iria. Porque o princípio básico da lei é o amor. Ainda mais se a pessoa não conhece e não sabe o que significa a guarda do sábado e a importância dele para Deus. Mas se o princípio é o amor, e essa pessoa me convidar, ou me pedir, melhor dizendo, eu vou até o supermercado. Porque qual é o princípio básico? É o amor. Certa vez Cristo estava passando pelo milharal e os judeus questionaram e disseram para Jesus: vocês estão pecando? Não sabeis que não podeis colher espigas? Ou podem ser até, alguns interpretam como o germe, os farelos do trigo, e vocês estão comendo aí? Jesus falou assim: vocês interpretam erradamente a lei de Deus. Vocês não se lembram que Davi entrou com seus soldados no santuário e comeu os pães da mesa da proposição? Qual era o princípio? Davi estava quebrando uma regra áurea. Somente o sumo sacerdote podia fazer aquilo. Mas Davi tinha que manter ou resguardar a vida dele e dos seus soldados. Então Davi ele pega os pães e come. Qual é o princípio? Guardar a vida. Resguardar a vida das pessoas. Por isso Davi não quebrou a lei, porque ele entendia muito bem quem era Deus. Deus é um Deus de amor e misericórdia. Claro que nós não devemos fazer da exceção a regra, e nem da regra a exceção. Lembre do ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele no último momento, ele clama por suspiro ao Filho de Deus, ao Messias. Ele vê ali o Messias na sua frente, e ele olha e diz assim: Senhor Jesus, o Senhor pode me salvar quando estiveres no teu reino? E Jesus diz para ele: verdade te digo que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Porque pouco antes ele ouve Jesus clamar e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Todas as vezes que nós pecamos, Jesus olha para o Pai e diz por nós: Pai, perdoa ao pastor Christian, porque ele não sabe o que faz. Perdoa o Raimundo, e assim por diante, porque eles não sabem o que fazem. Essa nova reinterpretação da lei vai culminar em algo fantástico, irmãos. Quando Cristo vem para fazer a Santa Ceia, ele vem então e ele diz, vamos ler em Mateus 26. Mateus 26, verso 26. Diz assim: enquanto comiam, 26 em diante, ok? Tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, a palavra nova, ela não está escrita na Bíblia. A palavra nova é um acréscimo posterior. Em algumas Bíblias, ela vem em conchetes. Então, na verdade, esse texto esse é o sangue da aliança. E o que significa isso, pastor? A palavra aliança nos evangelhos vai aparecer 4 vezes, se eu não me engano. E ele diz: esse é o sangue da aliança. E por que Cristo diz esse é o sangue da aliança? Está fácil. Essa resposta é muito fácil. Porque desde Gênesis 3,15, Deus havia prometido que para fazer uma aliança com a raça humana, alguém precisava morrer no lugar de Adão. E esse alguém foi o seu próprio filho. Quando ele morre com o seu próprio sangue, ele toma o direito de nos salvar, porque nós estávamos perdidos. Ele toma o direito de nos resgatar, porque nós estávamos como ovelhas sem pastor. Ele toma o direito de nos levar para o céu, para morarmos com o Pai, porque agora ele tem esse direito da aliança, que é sangue. Porque em Hebreus 9, versos 23 em diante, lá vai dizer: sem derramamento de sangue não há
remissão de pecados. Quando Cristo faz isso, e ele vem com a perspectiva da nova aliança no Novo Testamento, ele vem trazer a graça e a misericórdia que excede todo entendimento, a luz que trazia ao mundo, a paz que excede qualquer tipo de fraqueza ou virtude. Ele vem trazer aos homens agora, ele vem dar a sua própria vida em favor dos homens. Nessa aliança, entre aspas, nova aliança, não é nada mais do que a repetição daquilo que já havia sido estabelecido. Nada mais é do que agora vocês não precisam mais guardar a lei que apontava para o meu sacrifício. A lei cerimonial, essa sim, ela foi abolida na cruz. Por quê? Porque essa lei perdeu o sentido, porque a aliança foi cumprida. Lembra que eu li em Mateus 5,17? Eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e a aliança. As leis cerimoniais apontavam para a morte do Messias. E quando ele morre, agora essas leis perdem o valor e o sentido. E então agora Cristo morre. E a nova aliança, que não está nova no Novo Testamento, mas a aliança que ele faz agora é: vocês não precisam mais derramar sangue. Vocês não precisam matar o cordeiro. Vocês não precisam fazer sacrifícios. Vocês só precisam fazer uma coisa: batizar no meu nome e fazer a Santa Ceia. Porque aqui, agora, o cálice e o pão representam o meu sangue e o meu corpo, que foi dado em favor de vós. Que coisa linda, irmãos. Isso me emociona ao saber que o Senhor Jesus fez isso por você e por mim. Ao saber que a aliança de Deus não foi quebrada. Ao saber que essa aliança não foi revogada. Mas ela tem um acréscimo agora. Cristo reinterpreta a lei, ou melhor dizendo, ele volta ao fator primário, que antes da fundação do mundo, a lei que governava o céu e a terra deveria ser a lei do amor. Ele volta a dizer: vocês têm uma lei para guardar? Sim. Os 10 mandamentos são para guardar? Sim. Mas eles têm que ser guardados com base num relacionamento íntimo com o nosso Criador. Em João, capítulo 15, verso 10, vai dizer assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Para permanecer no amor de alguém, significa que eu já amava antes. Eu amo Cristo antes. E como que eu permaneço amando? Guardando a sua lei. Por quê? Porque ela reflete o caráter de Deus e do Senhor Jesus. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha o enfoque da palavra amor. Continuando. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 2 vezes mandamento, 2 vezes amor. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 4 vezes. 4 vezes. O amor não é nada maior ou insubstituível do que exatamente receber, ter e dar essa palavra tão pequena de tamanho significado. Quando Cristo vem a esse mundo e Ele dá sua vida por nós, Ele pede para que possamos viver de acordo com essa mensagem. E para finalizar o nosso sermão de hoje, gostaria de chamar você para entender o que eu vou dizer agora. A fé salvadora é uma transação pela qual os que recebem Cristo se unem numa relação de aliança com Deus. A fé genuína significa vida. Uma escritora chamada Ellen White disse isso. A concepção bíblica de aliança é, portanto, muito mais do que um conceito. É uma realidade completa. Um relacionamento vital com um Salvador ressurreto. Uma experiência transformadora que abençoará outras pessoas. Comentando sobre a Torá de Moisés, John Walton diz: vemos Jesus se apresentando como uma nova Torá que cumpre perfeitamente a Torá da aliança. Cristo é a nova Torá no contexto da nova aliança, mas uma não revoga a outra. Elas se complementam, elas se abençoam e elas trazem essas bênçãos para nós. Quando Jesus, então, ele vem nesse mundo,
Um dos principais últimos questionamentos que eu vou trazer para vocês é sobre a guarda do sábado. Engraçado que os outros 9 mandamentos, muitos não questionam, mas o sábado em si torna-se uma das atenções especiais do Novo Testamento. Ao ele ressuscitar um jovem enfermo, havia 38 anos, no paralítico, aliás, num sábado, um homem inválido, eles questionam e eles dizem assim com os fariseus: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Então Jesus diz para eles: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Oscar Cullmann conclui com base nessas passagens que Jesus ensinou a não observância do sábado, entretanto, não foi isso que ele disse. Não vos deu Moisés a lei, Jesus diz. Contudo, ninguém dentre vós a observa. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num homem um sábado, ao todo um homem? João 7, 19 e 23. Os fariseus estavam irados porque Cristo tinha curado um homem no sábado, mas eles mesmos transgrediam a lei de Deus, porque no sábado eles tinham que circuncidar as crianças e os homens. Vejam que incoerência. Você curar alguém e salvar alguém é transgressão, mas nós irmos lá e cumprir uma lei que foi abolida na cruz, que é a lei da circuncisão, que cortaram o prepúcio do órgão masculino, isso foi cancelado, foi revogado, não há mais necessidade, isso não é pecado. Que incoerência viviam os fariseus. Cuspir no chão no dia de sábado era pecado. Andar mais de tantos passos era pecado. Tirar uma ovelha que havia se perdido não era. Que contraste e que triste. O sábado foi feito para que o homem usasse-o para ser uma bênção e não uma maldição. Você vai encontrar outros textos e Jesus vai aplicar neles o mesmo princípio. Se ele era o Senhor do sábado, ele dá uma interpretação nova agora, messiânica, sobre como guardar o sábado. Você deve guardar o sábado não como uma obrigação, mas você deve guardar o sábado como uma celebração. A única vez que Jesus usa a palavra aliança, que eu acabei de ler na celebração da Páscoa, está registrada em 4 vezes. E Lucas e Paulo vão registrar também a expressão mais longa: este cálice é a nova aliança no meu sangue, 1 Coríntios 11, 25. Quando o sangue vem, ele substitui esse sacrifício, porque isso já havia sido predito na própria palavra de Deus. Irmãos, Isaías 53 será o nosso último texto de hoje. Quando eu trouxe aqui a questão do sábado, é para você entender, porque talvez você não seja adventista. O adventista não guarda o sábado por questão de salvação ou meritocracia. Nós guardamos o sábado porque ela é uma expressão do caráter e do amor de Deus. E por amor a Cristo, então nós tiramos um dia para adorá-lo e para amá-lo ainda mais. Você também é nosso convidado para vir na nossa igreja quando pudermos, quando acabar essa fase do coronavírus, para você adorar a Deus de uma maneira diferente, como talvez você nunca tenha adorado. E tudo isso estava predito em Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E verso 12, que pouca atenção damos muitas vezes, né? Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando Jesus vem dar essa reinterpretação à Torá, ele não vem revogar, ele não vem cancelar, ele não vem separar, mas ele vem demonstrar que Antigo e Novo Testamento andam juntos, porque ele, e nem Deus, e nem o Espírito Santo, eles nunca mudaram. A base da nova aliança está em como guardar a lei e amar as pessoas. A base da nova aliança, que não é nada novo, está exatamente no Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus faz um convite para você, para amá-lo de todo o seu coração. A aliança não muda. Ela vai trazendo novos aspectos. E Deus chama você para guardar essa aliança também. Qual é a sua resposta? Para onde você vai, depois de tantos versos e apelos, para que você siga um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, o nosso Salvador, com Deus que veio para nos auxiliar nesse processo. Que Deus te abençoe. Que você tenha um encontro com Ele essa noite. É o meu sincero desejo. Convido você para fazermos uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, o Senhor Jesus não veio revogar e aniquilar a aliança antiga e estabelecer uma nova sem qualquer padrão ou direcionamento, pelo contrário. Jesus veio juntar e demonstrar quem Tu és, como a Trindade age. Veio demonstrar que o amor é a base desde o Antigo Testamento. Isso não muda, porque o Senhor nunca mudou. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Nós nunca guardaremos a Tua lei perfeitamente, mas a perfeição está baseada em um relacionamento íntimo contigo e está baseado no amor que temos para contigo, Senhor Jesus. Portanto, nos ajuda, nos mostra o caminho. Talvez você esteja orando para alguém que tenha acabado de sair de uma UTI ou de uma doença grave como o coronavírus ou outra doença. Talvez estejamos orando agora por uma família que está despedaçada por ter perdido alguém. Por favor, Senhor, tenha misericórdia dessas famílias e dessas pessoas. E enaltecemos o Teu nome. Se o Senhor fez milagres na vida de alguns, nós Te agradecemos por ter cuidado daqueles que precisavam ser cuidados. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que o sangue de Cristo e o Seu sacrifício, que foi para o nosso resgate, não seja em vão. Que possamos guardar a Tua lei, não como meio de salvação, mas porque fomos salvos pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Abençoa-nos, guarda-nos de nós mesmos e salva-nos para o Teu reino e para a Tua glória. E abençoa, Jesus, esse mundo que está em meio em trevas por uma doença que aparentemente é tão simples, mas que está afetando e já afetou milhões de pessoas espalhadas por esse globo terrestre. Cuida de nós, salva-nos dos nossos delitos e pecados de morte e coloca em nós um coração novo e uma vontade nova de Te servir e guardar a Sua lei, mas principalmente de Te amar com todo o nosso coração. É o meu desejo sincero. Amém, Senhor.